Imagine uma cidade onde todos, repentinamente, decidem economizar mais dinheiro. Pela lógica pura e simples, a gente diria que a cidade ficaria mais rica, certo? Mas por alguma razão, surpreendentemente, o oposto acontece. Lojas começam a falir, o desemprego dispara e, ironicamente, as pessoas acabam com menos dinheiro do que antes. Esse é o famoso paradoxo da parcimônia, ou também conhecido como paradoxo da poupança, um dos fenômenos mais contraintuitivos analisados pela macroeconomia. A mensagem que fica é a seguinte: o que funciona para o indivíduo pode ser catastrófico quando todos fazem o mesmo simultaneamente. Esse é o cerne da macroeconomia. Então, se você quer aprender profundamente sobre esse tema, acompanhe até o final. O que é a macroeconomia? É aqui que muita gente se enrola para poder te explicar, mas de maneira simples e rápida, a gente consegue definir a macroeconomia como a divisão das ciências econômicas que estuda o comportamento da economia como um todo, ou seja, ela vai olhar para a economia de maneira agregada. Então, ao invés de a gente analisar as decisões individuais dos agentes, como a microeconomia faria, a macroeconomia vai se concentrar nos agregados econômicos. Tá bom, mas que diabos é um agregado econômico? Agregar vem de juntar. Então, o agregado macroeconômico é simplesmente uma variável que condensou a informação de uma grande quantidade de agentes. Por exemplo, vamos supor que eu esteja falando sobre produção. Se eu abrisse os relatórios da Petrobras, da Vale, da Ambev e demais empresas, eu conseguiria averiguar individualmente o quanto cada uma dessas companhias faturou ao longo do ano, certo? Isso me daria uma estimativa do quanto essas empresas produziram. Da mesma maneira, se eu quiser descobrir qual foi a renda de um determinado funcionário de uma empresa ou do governo, eu poderia acessar as informações sobre o seu salário e então tentar calcular. Mas se ao invés de eu querer saber dados individuais de empresas e pessoas, eu quisesse descobrir o quanto o país como um todo produziu ao longo de um ano, bom, aí é bem mais complicado. Mas eu poderia criar um método de cálculo que me permitisse somar o quanto não um, mas todos os trabalhadores receberam de salário ao longo do ano, o quanto todas as empresas receberam de lucro, o quanto os acionistas ganharam dividendos, juros, aluguéis e etc. Assim eu consigo calcular não a renda individual de uma empresa ou pessoa, mas a renda que foi gerada do país como um todo. Para isso eu precisei agregar todos os dados disponíveis. Repito, que dá um trabalhão do caralho, e não é 100% perfeito, mas nos dá uma boa base de análise de como é que está a atividade econômica daquele país. É justamente aí, através dos agregados econômicos, que são construídos índices como o PIB, a inflação, a taxa de desemprego, os juros e muito mais. Portanto, como o economista Kenneth Boulding já dizia, a macroeconomia é, entre aspas, o estudo da natureza, relacionamentos e comportamentos de agregados econômicos. Trata não com quantidades individuais como tais, mas com agregados dessas quantidades. Não com rendas individuais, mas com a renda nacional. Não com preços individuais, mas com os níveis de preços. Não com a produção individual, mas com a produção nacional. Agora ficou mais fácil de entender, né? Agora eu entendi! Assim, se a economia fosse uma floresta, a macroeconomia não estaria interessada em estudar cada árvore individualmente, mas sim em compreender como a floresta inteira funciona, cresce e responde a diferentes estímulos e situações.